Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar com uma matéria nova, tá? Porcentagem, aí, se vocês quiserem acompanhar, tá no módulo 11, na página 3. Primeira coisa que a gente vai ver aí, ó, vai ser razão centesimal, né? O que seria essa razão centesimal? Razão centesimal seria toda fração, né, que tem o denominador 100. Então, toda fração com denominador 100, ela pode ser lida, gente, na forma de porcentagem, tá? Então, toda fração, a primeira coisa, se vocês quiserem anotar esse detalhinho aqui, né? Toda fração com denominador igual a 100, ela pode ser lida como porcentagem, tá? Então, vamos ver uns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês vai ser essa porcentagem aqui, essa fração, 53 sobre 100. Primeira coisa, eu posso dividir 53 dividido por 100 e achar o número decimal. Vai ser 0,53. Multiplicando por 100, porque é uma taxa percentual que eu quero saber, vai ficar 53%. Tá? Então, aqui a gente transformou uma fração centesimal, né, em um número decimal e logo depois em porcentagem. Então, aqui a gente tem as três formas que a gente pode colocar um número. Outro exemplo, 3%. Se eu dividir 3 por 100, vai dar 0,03. Multiplicando por 100, 3%. Tá vendo? Transformei uma fração em um número decimal. Outro exemplo, 125%. Dividindo, vai dar 1,25. Escrevendo em forma de porcentagem, vai dar 125%. Tá aí, ó, alguns exemplos que eu transformo uma fração, né, com denominador 100 em porcentagem, tá? Então, é simplesmente divide por 100. Então, aqui a gente tem a razão, né, que seria uma divisão, né? Então, a gente tem aqui razões percentuais, tá vendo? Por quê? Porque aí o denominador é 100. E de cá a gente tem o mesmo valor, só porque é escrito na forma de taxa percentual. A gente pode pegar também frações que o denominador não seja 100, tá? E pedir para vocês acharem aí na forma percentual. É a mesma coisa, se você quiser acompanhar na página 4, é o exemplo 2, tá aí, ó. É 9 quinzeavos. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar 9, dividir por 15, vai dar 0,6. O resultado vezes 100 vai dar 60%. Bom, gente, agora a gente vai ver como é que transforma a razão em porcentagem. Então, imagina a seguinte situação. Num determinado bairro, né, de cada 4 meninos, 3 jogam futebol. Aí eu posso perguntar, qual é o valor da razão ou da taxa percentual, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever em forma de fração, né? O total é 4, sempre o denominador é o total, e em cima o que ele está perguntando. No caso, 3 jogam futebol. Gente, nessa daqui tem duas maneiras de fazer. Se você quiser pegar o numerador e dividir pelo denominador, você vai achar o número decimal, o resultado, vezes 100, né? Então, vai ficar 0,75 dividido por 100, aí vai dar 75%. Se você quiser fazer também, você pode colocar da seguinte maneira. O 4 não é o total? Então, você pode colocar ele sendo 100, tá? E o 3 é o que eu quero saber, né? 3 jogam futebol. Então, a gente coloca como sendo X, como se fosse regrinha de 3, né? Então, aí aqui, ó, eu vou colocar X e depois a gente vai multiplicar cruzado, que aí o resultado já sai direto, tá? Então, fazendo a continha, multiplica cruzado, né? Vai ficar 4 vezes X, 4x, e 3 vezes 100, 300. Então, vamos colocar aqui, ó. 4x igual a 300. Feito isso, o 4 que está multiplicando passa dividindo, então o x vai ser 300 dividido por 4. Aí é só fazer essa continha, né? Quanto que dá 300 dividido por 4? 75%. Então, já sai na taxa percentual. Então,
Aí, ó, que eu vou colocar aqui, ó, 75 sobre 100, que é a mesma coisa aqui, 75%. Então, pronto, eu achei aí uma razão, né? Transforma nessa razão na forma percentual. Ok, gente? Vou colocar aqui, gente, outro exemplo. Então, imagina a seguinte situação, né? No jogo, né? Pontuação máxima é 40, então o denominador é 40, sempre embaixo é o total, tá? E eu fiz 18 pontos, então o numerador vai ser 18. Mesmo jeito, gente. Aí você vai colocar 100 embaixo, que é o total é 100, e em cima o x, tá? Ou mesma coisa, se você quiser pegar o 18 e dividir por 40 e depois vezes 100, é a mesma coisa desse exemplo. Então, a gente pode fazer também como se fosse regra de 3. Multiplicando cruzado, 40 vezes x, 40x, e 18 vezes 100, 1.800. Gente, se você quiser cortar zero para simplificar, pode também, tá? Então, aqui ó, vai sobrar 4x igual a 180. Passa o 4 dividindo, então x vai ser 180 dividido por 4, né? Então, aqui no caso, só fazendo essa continha que vai dar 45. Ou seja, né? Se você quiser colocar em forma de fração centesimal, vai ficar 45 sobre 100. Não precisa, tá, gente? Vocês podem já pôr direto que, se ele perguntar a taxa percentual, né, a forma percentual, simplesmente 45%, ok, gente? Bom, agora a gente vai calcular, vai fazer o cálculo da porcentagem de um número. Como é que a gente faz essa continha? Então, vai ter uma porcentagem e vai ter um número. Então, vamos acompanhar aqui comigo alguns exemplos, tá? Que a gente usa esse tipo de continha. Então, se eu tiver aqui, ó, 45%, eu vou fazer uma compra aí eu quero calcular quanto que é 45% de 5.000. Primeira coisa, você vai transformar esse 45% em forma de fração. Então, 45% é 45 dividido por 100. Na matemática, gente, o DI quer dizer vezes, tá? Então, quando eu quero calcular uma porcentagem de é vezes, tá? Vezes quanto? O valor lá que ele deu, no caso, né? Que vai ser 5.000. Então, fazendo essa continha, se você quiser, pode cortar esses dois zeros para facilitar a sua conta. Então, vai sobrar só 45 vezes 50, né? Se você quiser, multiplica só por 5 e acrescenta um zero. Ou seja, quanto que vai dar essa resposta? R$ 2.250, tá? 45% de 5.000 vai ser R$ 2.250. Segundo exemplo aqui para vocês, né? Eu tenho que calcular quanto que é 12% de 600 peças, né? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Da mesma maneira, tá? 12% vai ser 12 dividido por 100, né? E eu vou transformar aqui, então, em forma de fração centesimal, né? Então, 12%. A gente já viu que o de é vezes, então, eu vou colocar aqui um vezes, né? Não se esqueça, de é vezes. Vezes 600. Aí corta os zeros, né, para facilitar a conta. Então, a gente faz só a continha do que sobrou, que vai ser 12 vezes 6, que vai dar 72 peças. Pode aparecer também para vocês o cálculo de um número dada uma porcentagem. Então, imagine esse exemplo aqui, ó. Vai fazer um exame, 9 alunos reprovaram, e esses 9 alunos representam 36% do total. Aí eu quero saber, né, qual que seria então o total. Já deu o resultado que é 9, né? Aí eu preciso saber quantos alunos que é o todo, né? Então a gente pode fazer aqui nesse caso regrinha de 3, ó. 36%, né, representa os 9. 100% vai ser o total de alunos, tá? Então, esses 36 com 9 eu posso dividir tudo por 9, né? 9 vezes quanto que é 36? 9 vezes 4, né? E aqui multiplicar cruzado. Então, vai ficar 4 vezes o t, que é o total, pode ser x, tá? 4t, e 1 vezes 100 vai dar 100. Passa o 4 dividindo, então vai ficar 100 dividido por 4, que vai dar
25 alunos, ou seja, a sala tem 25 alunos, né? E 9 reprovou. Esses 9 representariam os 36%. Tá vendo a diferença aí do jeito de perguntar? Ele não tá perguntando 36% de 9, não. Ele tá querendo saber o total de alunos, tá? Existe uma outra maneira de fazer que é igual o DI, né, que a gente estava fazendo antes, né? 36% do total. Eu não tenho total, eu ponho X, tá? Se vocês quiserem, em vez de regrinha de 3, pode fazer dessa maneira, tá? Aqui multiplica cruzado, né? Vai ficar 36T igual a 9 vezes 100, vai ser 900. Aí só passa esse 36 dividindo, então T vai ser 900 dividido por 36, que também vai dar o mesmo valor, que vai ser 25 alunos. Então, você escolhe a maneira que você achar mais fácil, qualquer uma das duas maneiras. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre lucro e prejuízo com porcentagem, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, um exemplo, né, de como é que seria. Porcentagem é muita interpretação. Então, imagina, ó, você tem uma bicicleta, você foi lá, comprou a bicicleta por R$ 300 e você quer vender ela por 25% de lucro, né? Então, 25% do valor lá. Como é que a gente vai fazer essa continha? Eu vou colocar aqui, gente, regrinha de 3, tá? Porque às vezes quem tem dificuldade de interpretação, regrinha de 3 ajuda bastante, tá? Então, a gente vai usar nesse exemplo aqui, ó, na explicação, a gente vai usar aqui uma regrinha de 3, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó. R$ 300 você pagou, então R$ 300 é o 100%, né? É o total que você pagou. Aí você quer vender com 25% de lucro. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, quanto que dá, então, 25% daquele valor, tá? Então, aqui no caso, a gente põe X. Vai multiplicar cruzado, tá? Então, igual a gente já é acostumado a fazer, né? Se puder simplificar, você simplifica, que facilita a conta. Igual aqui, ó, a gente pode, para facilitar a conta aí, ó, se vocês quiserem, pode cortar esses 2 zeros aqui. Então, sobrou o quê? X vezes 1, que é X, né? E 3 vezes 25, que vai dar 75. Ou seja, eu vou ter um lucro de R$ 75. Então, se eu pegar essa bicicleta que custou 300 e vender com lucro de 25%, eu vou ganhar R$ 75. Ou seja, eu tenho que vender por R$ 375, né? Então, aqui, ó, é uma maneira da gente fazer a regrinha de 3. Bom, você pode também simplesmente, né, fazer fração, razão de um número, né, que seria 25% vezes 300, tá? Então, ele deu o valor. Só não tem jeito de fazer dessa maneira quando ele já dá o resultado, né? Então, aqui a gente já só corta o zero, vai ficar 25 vezes 3, que vai dar 75, tá? Então, da mesma maneira. Igual eu falei, probleminha de porcentagem é muita interpretação, né? Você tem que saber se o valor que ele deu é o total ou não, tá? Para interpretar. Então, às vezes, regra de 3 fica mais fácil aí para a gente estar resolvendo. Bom, gente, aqui a gente viu que o lucro foi R$ 75, né? Mas aí, então, por quanto que ele vai ter que vender a bicicleta, né? Seria o quanto que custou, né? Que foi 300, mais quanto que foi o lucro, que é 75, que seria 375, né? O total que ele vai ter que vender. Só que a gente pode fazer também de uma outra maneira, né? O custo lá nosso, né? Lembrando que ele, no enunciado ele falou que teve um lucro de 25%, tá? Aí quer saber a questão da venda. Então, o custo, gente, é o 100%, tá? Só para a gente fazer de uma outra maneira, tá? Achar a taxa percentual de outra maneira. Quando ele falar lucro, você vai somar 25%, tá? Você vai somar. Quando ele falar prejuízo, você vai diminuir. Então, ó, em questão de porcentagem, quando ele falar lucro, você põe 100 mais 25, ou seja, vai ser 125%. Fazendo isso, gente, já dá o resultado final, que é os 375, tá? Então, ó, 125% é 125 sobre 100, né? Vezes o valor da bicicleta que eu paguei, que foi 300. Então, aqui corta zero, né?
vai ficar 3 vezes 125, R$ 375, tá vendo? Já sai o resultado direto. No outro, a gente tinha que calcular o valor, né, para depois somar o lucro, né, para depois somar os 75. Então, se a gente achar esse valor aqui, essa porcentagem aqui, que no caso foi 125%, gente, é 1,25. Então, é só a gente pegar e multiplicar por 300, tá vendo? Dá o mesmo valor, 375, já sai a resposta direto. Esse valor aqui, 1,25, a gente vai chamar ele aqui, ó, de fator multiplicativo. É o número que a gente está multiplicando, tá? Então, quando pedir o fator de multiplicação, é esse aí, esse número que está multiplicando com o valor que ele está pedindo, né? Então, olha os exemplos aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão aqui do fator de multiplicação. Só quando ele falar lucro, você vai somar 100% mais o valor. Se ele falar prejuízo, você vai diminuir. Então, olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Quando ele pedir, por exemplo, um aumento de 30%, aumento é mais. Então, você vai fazer 100 vezes 30, vai dar o quê? 100 mais 30, 130. Então, quando a gente for fazer essa continha, a gente vai fazer essa porcentagem do número, tá? Se você quiser transformar ele em número decimal, 130 dividido por 100 é 1,3, é o fator multiplicativo. Então, você pega esse número, multiplica pelo valor inicial, você vai ter o valor final, tá? Então, isso aqui é uma fórmula, tá? É o fator multiplicativo vezes o valor inicial, vai dar o valor final. Aí você tem que ver se ele no enunciado deu o valor inicial ou valor final. Olha um outro exemplo aqui, ó, um aumento de 8%. Mesma coisa, aumento é mais, então é 100 mais o 8. Quanto que é 100 mais 8? 108. Aí você vai dividir, né, para achar o fator multiplicativo, né? 108 dividido por 100 vai dar 1,08 vezes, aí você vai olhar na pergunta, né? Vezes o valor inicial que vai dar o valor final. Então, usando por essa fórmula fica muito mais fácil, tá? Então, aqui a gente viu o aumento, agora a gente vai ver em relação a prejuízo. Se vocês forem reparar, o aumento a gente pegou 100% mais a porcentagem que vai dar no exercício. Agora, se ele falar prejuízo, como que a gente vai fazer? Prejuízo a gente vai pegar também 100%, só porque em vez de somar, vai diminuir. Tá vendo? Ó, 100% menos, aí diminuir quanto? A porcentagem que ele vai dar no enunciado. Nesse caso aqui, foi o 20, vai dar 80. Aí, transformando esse aqui, 80 dividido por 100, vai dar 0,8. Então, esse aqui é o fator multiplicativo. A fórmula é a mesma. Vezes o valor inicial vai dar o valor final. Então, toda vez a gente usa dessa maneira. Já vai sair o resultado direto. Aí, você não precisa somar ou diminuir, somar do lucro ou diminuir do prejuízo. Com essa fórmula, você já chega à resposta final, achando o fator multiplicativo e multiplicando. No enunciado, ele pode falar prejuízo ou ele pode falar desconto, mesma coisa, tá? Então, desconto, por exemplo, de 6%, né? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. 100%, desconto é menos, né? 6%. Quanto que dá aí, ó? 100 menos 6 vai dar 94%. Aí, colocando na fórmula, 94% é 0,94 vezes o valor inicial, que vai dar o valor final, tá? Então, lucro a gente soma, prejuízo a gente diminui, prejuízo ou desconto, né? A gente vai estar diminuindo. Bom, então aqui esses valores, ó, dos exemplos que a gente fez aqui agora, né? De aumento e prejuízo, né? Aumento e desconto, né? Isso daqui é o fator multiplicativo, tá? Isso daqui, se a gente achar ele, é só multiplicar pelo valor inicial vezes o valor final. Então, olha, esse valor é o fator, né? São os fatores aí de multiplicação. Beleza, gente?
Tá, então é importante a gente fazendo, achando esse fator, fica muito mais fácil. Bom, gente, eu vou colocar um exemplo aí para vocês, está lá na página 5, tá? É o número 6. Ricardo teve um aumento de 8,5% em seu salário, passando a receber 1.302 por mês. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é a questão do aumento que a gente acabou de aprender, né? Aumento é 100%, né, do 8,5. Então, 100 mais 8,5 dá 108,5. Aí, transformando, né, dá 1,085. Então, a gente vai pegar 1,085 vezes o valor inicial, que dá o valor final. No enunciado, 1.302 é o valor final, tá vendo? Ó, passando a receber. Então, a gente vai substituir o 1.302 e passa o 1,085 dividindo, vai dar R$ 1.200, tá vendo? Aqui a gente está usando a fórmula, né, para a gente resolver questões, tá? Então, aí no caso, você só tem que saber interpretar quem é o valor inicial e quem é o valor final, ok, gente? Então, a tarefinha de casa aí de vocês, tá? Vai ser o módulo 11, vai estar na página 5, tá? Vocês vão fazer de início do 1 ao 5, tá? Para interpretar bem essa primeira parte. Depois, na próxima aula, a gente acrescenta mais exercício. Um abraço a todos, espero que tenham compreendido essa matéria, né? Coloquei de um formato diferente, para não ficar tão enjoativo, né? Então, bons estudos aí para todos.